Olá pessoal do YouTube, olá pessoal do Facebook. Novamente eu estou aqui, como prometido, com mais uma super pergunta que a gente fez para o Matheus. Matheus, eu vim aqui na Índia entrevistar ele, na verdade isso não aconteceu, eu já estou na Índia, a gente se encontrou aqui. E aí eu aproveitei em fazer duas perguntas para ele, duas perguntas muito comuns, né? Uma pergunta para mais profissionais de Ayurveda, que foi o outro vídeo, assistam lá, vai ter o link aqui também para vocês. E essa segunda pergunta, que é uma pergunta mais para leigos, para pessoas que estão começando o Ayurveda, né? O Matheus, eu já faço a pergunta para vocês, guardem aí. O Matheus, ele é um estudante, ele é um brasileiro que mora aqui na Índia há aproximadamente 5 anos, mais ou menos, e ele está estudando BAMS, que é o curso universitário de Ayurveda, é o bacharelado em Ayurveda. Então ele está com grande experiência nos textos clássicos, vivendo dentro de um hospital de Ayurveda, lá no norte, em Gujarat, lá no norte, porque nesse momento a gente está gravando aqui de Mangarai, que é aqui pertinho de Coimbatore, no estado de Tamil Nadu. O Matheus mora lá em Gujarat, lá no norte. Então está sendo muito legal assim conversar com ele, aprender bastante coisa nova, e eu achei super bacana fazer essas duas perguntas. No outro vídeo a gente falou dos textos clássicos. Nesse vídeo eu fiz uma pergunta para ele. É importante ou é necessário ser vegetariano para participar ou receber um tratamento de Ayurveda, ou até é importante ser vegetariano, é obrigatório também ser vegetariano para estudar Ayurveda? É uma pergunta que a gente recebe muito nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, e ele vai estar respondendo de acordo com a prática dele aqui dentro da universidade e dentro do hospital, tá bom? Então segurem aí, ele já vai vir falando aí para vocês, e não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Beleza, Eric, obrigado pela pergunta. Então, vamos falar um pouquinho sobre, é necessário você ser vegetariano ou você ser vegano para você se tratar com a Ayurveda, ou para você ser estudante de Ayurveda mesmo? Eu falei um pouco sobre esse assunto também num vídeo lá no canal do Vida Veda no YouTube sobre vegetarianismo e Ayurveda. Vou ver se o Eric consegue botar o link aqui. E eu acho uma questão bastante interessante, eu também recebo muito pelo Vida Veda essa pergunta, por isso que eu fiz o vídeo, e foi interessante quando o Eric falou: Matheus, responde essa pergunta, porque o pessoal realmente continua me perguntando e estão sempre querendo saber mais sobre essa relação de vegetarianismo e Ayurveda. A gente falou na última pergunta sobre os Samhitas. Se você der uma olhada nos nossos textos clássicos, nos nossos Samhitas, você vai ver como a utilização de carne de diversos animais é extremamente comum. Então não existe na Ayurveda tradicional indiana e no Ayurveda que a gente está construindo no Brasil, não existe essa relação estrita entre Ayurveda, vegetarianismo ou veganismo. O que acontece são algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Então, a primeira coisa que é importante a gente comentar é que o Ayurveda hoje ele é praticado na Índia por uma maioria de população que é hindu, que é hinduísta. Então, no hinduísmo, o vegetarianismo é bastante comum. Então, quando você aprende Ayurveda com um Vaidya, com um médico ayurvédico que é hinduísta, ele provavelmente vai te passar essa tendência cultural que ele segue, que é o vegetarianismo. O que não significa que, de acordo com os Samhitas, o vegetarianismo ele é imposto, ele é uma necessidade que a pessoa precisa seguir. Segunda coisa importante que a gente tem que falar é que num sistema de Guru Shishya Parampara, quer dizer, se você viesse para a Índia morar num Gurukulam, uma escola tradicional, que não é o que eu estou fazendo, não é o BAMS, não é o curso universitário, a formação médica de Ayurveda, se você fosse morar num Gurukulam, você provavelmente teria que sim seguir o vegetarianismo, porque, de novo, você volta no meu primeiro ponto, você vai estar inserido dentro de um contexto hinduísta, provavelmente. Então você vai ter que parar de comer as carnes e vai poder ser lacto-vegetariano na maioria das vezes. Uma questão que é um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui é o seguinte: os Samhitas falam bastante de carne e da utilização de carne. Só que as carnes que a gente consome hoje em dia, elas estão muito distantes da realidade que os Samhitas propunham para o que é uma carne saudável, para o que é o consumo de carne que poderia gerar saúde no ser humano. As carnes, os produtos de origem animal, eles são prescritos tanto como medicamento, quanto como consumo cotidiano, só que
é muito comum que vocês vão ver, se vocês algum dia pegarem um samhita para olhar, vocês vão ver que é muito prescrita a utilização de carnes mais selvagens, por exemplo. Existem muitas restrições quanto a carnes que são domesticadas. E existem muitas regras no consumo de carnes, como, por exemplo, o animal ele precisa comer o alimento original dele, para ele ser saudável. Então, se o animal ele não come o seu alimento original, ele não tem uma dieta saudável, ele não vai ser um animal saudável, e por isso quem consome aquele animal que não é saudável também não vai ser saudável. Então, se você for consumir uma vaca, por exemplo, uma carne de vaca, essa vaca ela precisa comer o alimento natural da vaca. Você vê que hoje em dia a maioria dos animais dessa indústria, né, agropecuária, eles se alimentam de ração. Então, por exemplo, você vai ter uma vaca que come soja, que come milho, e essa vaca, quando ela vai para o abate, ela é considerada, para os samitas, através da ótica ayurvédica, ela é considerada um animal que não é promotor de saúde, que não é saudável. Então percebe como essa questão é importante. Não é se eu posso ou não comer vaca, de acordo com a Ayurveda. A questão é o que o Ayurveda fala da qualidade desse animal. Então, você até pode consumir carne, mas o tipo de carne que a gente determina pelos samitas que é saudável, hoje em dia praticamente não existe mais. Então, um consumo da maneira como ele é, por exemplo, no Brasil, que as pessoas comem carne de manhã, de tarde e de noite, seja peito de peru, seja presunto, seja frango, seja peixe, essas carnes todas elas estão absolutamente contra o modelo que os samitas estabelecem, que o Ayurveda estabelece, que seria saudável para consumo humano. Então, preste atenção como é bastante diferente a gente falar de um ponto de vista religioso, todo mundo tem que ser vegetariano, porque senão você vai para o inferno, alguma coisa assim. E você falar de um ponto de vista bem racional, que se o animal ele não se alimenta de forma adequada, esse animal ele também vai ser mais doente. Se o animal é um animal que não tem uma saúde adequada, o consumidor desse animal também vai padecer de uma saúde que não é adequada. Então, por exemplo, você hoje tem nos Estados Unidos uma grande proliferação do que eles chamam de Mycobacterium paratuberculose. Então é uma doença que é parecida com a tuberculose, mas ela só afeta os animais. E hoje em dia já tem muitos estudos relacionando a contaminação de paratuberculose com o desenvolvimento de diabetes, por exemplo. Então, eu estou dando um exemplo de medicina moderna, de pesquisas modernas, mas só para relacionar. Percebe como os animais de hoje em dia, muitas vezes, eles acabam por gerar problemas de saúde para os seres humanos. Se você for seguir o Ayurveda de acordo com os samitas, não é que você vai ser vegetariano, mas certamente a sua alimentação ela vai ser majoritariamente vegetariana. Se você comer de acordo com os samitas, certamente o seu consumo de carnes ele vai ser bastante reduzido, ele vai ser bastante pontual, às vezes em determinados festivais, ou antigamente a gente comia um peito de peru, um peru no Natal, né? A gente falava o peru de Natal. Hoje em dia a gente come peru todo dia. Então não tem mais função nenhuma a gente ter o peru de Natal, aquela época do ano que você ia pegar e matar um peru. Hoje em dia todo mundo come peru todo dia comumente no Brasil. Espero que eu tenha respondido mais ou menos essa pergunta, que é bastante comum, sobre, para você ser estudante de Ayurveda, para você praticar Ayurveda e para você estudar Ayurveda você precisa ser vegetariano? A resposta simples é não, você não precisa ser vegetariano. Mas o que acontece naturalmente quando você vai estudando Ayurveda e seguindo os princípios ayurvédicos é que você vai começar a olhar para os alimentos que você consome de uma maneira bastante diferente. Você vai sempre tentar entender como isso se relaciona com a sua saúde. E aí, muito além das carnes, muitos produtos que você consome, por exemplo, de supermercado, a maioria deles está totalmente, não está de acordo com os ensinamentos ayurvédicos. Então, muito além de você ser ou não ser vegetariano, é você ser ou não ser saudável. Uma pessoa que segue os princípios ayurvédicos consome muito mais alimentos que ele compra na feira do que alimentos que ele compra no supermercado. Alimentos que são processados, que são ultraprocessados. Esse tipo de alimento, via de regra, não está de acordo com os nossos princípios e não são promotores de saúde. Bom, fica aí a minha resposta. Muito obrigado, Eric, pela oportunidade de participar e de vir aqui no AVP Coimbatore, em Mancarai, conhecer esse lugar maravilhoso. Recomendo a todos vocês que têm oportunidade, se vocês puderem fazer um curso com o pessoal do Naradev, vir aqui aprender no AVP.
é sensacional. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Matheus, por ter participado novamente do nosso canal. Por que eu estou dizendo novamente? Quem não sabe, eu fiz uma super entrevista com o Matheus para a segunda temporada do curso de Introdução ao Ayurveda grátis. Vocês podem ir lá, né, se inscrever. Tem o link também aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube, e aqui em cima pelo Facebook. Tem uma entrevista onde ele conta um pouco da experiência dele aqui e diversas outras questões. Então, muito obrigado novamente. E o Matheus faz um trabalho muito legal no YouTube e no Facebook. Então, se você quiser conhecer mais o trabalho dele, do canal Vida Veda, você procura, tem aqui no YouTube, aqui embaixo o link, e aqui em cima no Facebook, vocês encontram o link do canal dele, onde ele responde perguntas, ele fala sobre os textos clássicos, ele fala sobre o Ashtanga Hridaya. Então, vale muito a pena vocês estarem entrando, assistindo também. Curta o canal dele, curtam o nosso canal, dê um joinha, dê um like. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta para mim, para o Matheus, para qualquer profissional do Instituto, por favor, coloque aqui embaixo que a gente vai ter um enorme prazer em responder para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Namastê!